Olá, tudo bem? Vocês se depararam dias atrás com alguns casos envolvendo aqui furtos praticados por crianças, né? E aí gerou-se um debate, o que se fazer com essas crianças que praticam esses atos infracionais, né? Vamos debater isso um pouco, mas antes disso, vamos introduzir aqui alguns aspectos teóricos, né? Aspectos teóricos, práticos aqui, do direito da criança e do adolescente, para que a gente possa entender aí todo o contexto da discussão, ok? Vocês sabem que a criança e o adolescente têm aqui os seus direitos, né? Tem os seus direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto, na verdade, ele é o Código do Direito da Criança e do Adolescente. Então você tem o direito da criança e do adolescente, que pauta-se por uma premissa de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. Se são sujeitos de direitos, são pessoas e, como pessoas, devem ter com que seus direitos sejam devidamente observados. Detalhe, essas pessoas têm mais direitos que os próprios adultos. Ela tem mais direitos que os próprios adultos. Por quê? Porque se encontram em uma situação de desenvolvimento. São pessoas em desenvolvimento. Por isso que elas têm mais direitos que os próprios adultos. O Estatuto ele diferencia a figura da criança e a figura do adolescente. Para o Estatuto, criança é aquela pessoa de 0 a 12 anos incompletos. E o adolescente é aquela pessoa de 12 a 18 anos incompletos. O Estatuto também diferencia a forma de responsabilização dessas pessoas em razão da prática de um ilícito previsto na lei como crime ou como contravenção penal. Por quê? O adolescente, se ele vier a praticar esse ilícito, ele será aqui um sujeito passivo, né? Ele ocupará o polo passivo em uma ação socioeducativa. O que é essa ação? Essa ação socioeducativa tramita perante a vara da infância e da juventude e tem como finalidade aplicar uma medida socioeducativa a essa pessoa, certo? Medida socioeducativa, ela está indicada no artigo 112 do ECA, né? São medidas jurídicas que podem ser aplicadas ao adolescente autor de ato infracional. Vão desde uma advertência até a internação. A internação em uma entidade de atendimento. No estado de São Paulo temos a Fundação Casa e assim por diante, em cada estado temos aí a sua fundação responsável por esse acompanhamento, ok? Agora, e para a criança? A criança não pode figurar no polo passivo de uma ação socioeducativa. Por quê? Porque às crianças não se aplica medida socioeducativa. Às crianças, o que se aplica são medidas protetivas. Medidas protetivas. Então, a criança, quando ela vier a praticar um ato infracional, ou um ilícito previsto na lei como crime ou como contravenção penal, a ela a resposta é diferenciada. Não se aplica a ela medidas socioeducativas, é proibido, né? É proibido. Aplica-se medidas protetivas. Essas medidas protetivas estão elencadas no artigo 101 do Estatuto, né? Vamos ver o que diz esse artigo 101 do Estatuto. Verificada qualquer das hipóteses do artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. E aí vem: encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente, inclusão em programa
ou acolhimento institucional, a inclusão em programa de acolhimento familiar e a colocação em família substituta. Gente, se a criança praticar um ato infracional, a ela pode ser aplicada qualquer uma das medidas protetivas indicadas no artigo 101, inciso 1 até o inciso 6. Do inciso 1 ao inciso 6, certo? As demais medidas protetivas também podem ser aplicadas, mas de uma forma diferenciada. É o seguinte, do inciso 1 ao inciso 6, quem pode aplicar é o Conselho Tutelar, ok? Do inciso 7 ao inciso 9, quem pode aplicar é tão somente a autoridade judiciária. É tão somente a autoridade judiciária. Então você tem aí a divisão de atribuições aqui para aplicação dessa medida protetiva, dessas medidas protetivas, ok? Aí, só que muito vem se debatendo no seguinte, será que essas medidas protetivas já seriam o suficiente aqui para impedir a reiteração ou a reincidência na prática dos atos infracionais por crianças? Seria essa a solução? Meus caros, eu arrisco dizer a vocês que a medida protetiva ela é complementar, certo? Ela é complementar. E que nós temos que partir, na verdade, de uma coordenação de esforços, de uma coordenação de ações. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o sistema de garantia dos direitos humanos de crianças e de adolescentes. Esse sistema de garantia, ele parte aqui dessa articulação, da coordenação de ações e de programas voltados à infância e à juventude, né? Dessa coordenação, dessa articulação de ações voltadas à infância e à juventude. Gente, quando se fala de política pública voltada à infância, eu não posso pensar em apenas um ator social. Eu não posso pensar em apenas um ator. Eu tenho que pensar em vários atores. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho que imaginar a escola, eu tenho que imaginar um atendimento psicológico às mães, eu tenho que pensar também a própria repreensão aqui às mães, o aspecto punitivo, aos pais, né? Aos responsáveis. Eu tenho que pensar na educação, na escola, na saúde dessas pessoas. Então, meus caros, a política pública voltada à infância, ela não pode partir tão somente do judiciário, não pode partir tão somente do Conselho Tutelar. Deve haver uma articulação. Então, se na sua cidade existe um problema, tal como está acontecendo agora aqui em São Paulo, de uma forma mais crônica, que o problema sempre existiu, né? Mas de uma forma mais crônica, temos que partir desse sistema de garantia dos direitos humanos da criança e do adolescente. Não posso partir de uma visão linear, Conselho Tutelar, criança. Eu tenho que partir desse sistema. O que é esse sistema? Esse sistema de garantia dos direitos humanos de criança e adolescente, ele parte de 3 eixos fundamentais. Eixo de defesa, controle e promoção dos direitos humanos. Defesa, controle e promoção. No eixo de defesa se encontra o juízo da vara da infância e da juventude, o promotor de justiça ao Ministério Público, se encontra também o Conselho Tutelar, tá? Tudo nesse eixo de defesa, que se garante o acesso à justiça. No eixo de promoção, nós temos aqui a promoção de políticas públicas voltadas à infância, certo? Então, política pública assistencial, política pública de saúde, política pública de educação e temos também de controle. O controle é feito pelo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente e por conselhos setoriais, certo? Então, todos esses atores devem agir
todos esses atores devem agir de forma articulada, de forma coordenada. Se só o Conselho Tutelar agir, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma solução não completa, né? Nós teremos uma solução parcial aqui do problema, porque ele envolve vários enfoques, né? Cada um desses atores que participam desse sistema de garantia dos direitos humanos de criança, cada um desses atores tem o seu papel fundamental aqui. E temos também um coordenador dessas políticas, dessas ações. Então, olha só, se nós temos esse problema crônico, né, há necessidade de que o Conselho de Direitos, ele reúna todos esses atores, encontre uma solução e delibere uma política pública. E olha o detalhe, como se trata de uma questão emergencial, o Conselho de Direitos ele pode aqui deliberar, baixando uma resolução, e essa resolução terá caráter vinculativo. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, o Conselho de Direitos pode baixar uma resolução e o município estará vinculado, terá a obrigatoriedade de cumprir essa decisão e implementar uma política pública voltada a essas crianças que vêm praticando atos infracionais. Perceberam? Que não é difícil. Essas crianças, muitas vezes, convivem numa comunidade mais próxima, né? Ou tem alguns aspectos de encontro, né? Então, não é difícil promover políticas públicas direcionadas. Mas quem é que vai deliberar sobre essa política pública? Conselho de Direitos. Conselho de Direitos apura aqui, por meio das informações prestadas pelos conselhos tutelares, qual que é a demanda, certo? Qual que é o déficit. Apurado isso, o Conselho de Direitos ele pode deliberar sobre políticas públicas voltadas a essas crianças, certo? Sobre políticas públicas voltadas a essas crianças. Como é que são essas políticas públicas, gente? Assistenciais, psicológico, atendimento à escola e também, paralelamente, temos aqui as próprias medidas protetivas que podem ser aplicadas pelo Conselho Tutelar e também as medidas pertinentes aos pais ou aos responsáveis, tá? As medidas protetivas estão aqui no artigo 101 e as medidas pertinentes aos pais ou aos responsáveis estão indicadas no artigo 129, ok? Não creio, como aconteceu, teve um caso, até que foi noticiado na internet, que de prisão das mães, aqui de algumas mães dessas crianças por abandono. Sinceramente, não penso que a prisão dessas mães vai acarretar aqui uma solução, certo? Não penso que a prisão dessas mães será uma medida salutar. Por quê? Se a criança ela perde o seu mínimo referencial, que é a mãe, como se dará todo o atendimento a essa pessoa? Então penso que a prisão das mães não é uma medida favorável, certo? Não seria uma medida positiva. Penso que essas políticas públicas, essas ações coordenadas, esses programas articulados devem necessariamente atingir também a família. E aí, meus caros, a Lei 12.010 de 2009 determinou aqui que os municípios implementem uma política municipal de convivência familiar. Cada município, o Estado também, a própria aspecto federal também deve existir, uma política pública de convivência familiar. O que é essa política pública de convivência familiar? Ora, é interesse do Estado
que haja a manutenção dos vínculos familiares. Para que haja essa manutenção, o poder público tem que fazer o quê? Tem que acompanhar, tem que direcionar políticas públicas. Então, uma mãe como essas, por exemplo, ela faz jus a um atendimento psicológico. Faz jus a um atendimento psicológico. Por que ela faz jus ao atendimento psicológico? Todo mundo sabe que se a mãe em casa estiver bem, a família inteira caminha bem. Se a mãe não está bem, a família inteira não vai caminhar bem, né? A mãe tem um papel aqui importantíssimo, na própria saúde dessa célula chamada família, ok? Então, temos que ter esse acompanhamento também a essas genitoras, um acompanhamento também a essas mães, o acompanhamento psicológico. O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura esse atendimento psicológico, mas ele assegura àquelas mães que manifestarem o seu desejo de entregar os seus filhos à adoção. Eu penso que não há necessidade tão somente dessa manifestação expressa. Os atos já justificam. Na medida em que há um abandono dessas crianças, essas mães estão abdicando parcialmente do seu poder familiar. E aí, então, elas já fazem jus a esse atendimento psicológico. Então, meus caros, penso que o caminho para a solução do problema, ele é complexo, mas demanda uma ação coordenada, que parte aqui tanto da sociedade quanto do poder público, ok? E lembrando um fator que a gente sempre se esquece. Quando a gente vê uma notícia dessa, uma notícia envolvendo criança que pratica um ato infracional, nós sempre temos às vezes até uma repulsa, né? Verificamos aquela criança e enxergamos naquele ser não uma pessoa. E também não temos consciência de um detalhe importantíssimo, de que a sociedade, a família e o poder público têm um dever jurídico. Qual que é o dever jurídico? De assegurar que essas pessoas, que as crianças e adolescentes, tenham aqui a observância de seus direitos fundamentais. Gente, será que essas crianças, ao praticarem esses atos infracionais, não estão, na verdade, chamando a atenção da sociedade, não estão chamando a atenção da família e do poder público de que, olha, vocês não estão cumprindo com o seu dever jurídico, com o seu dever fundamental, né? Esse dever está contido no artigo 227 da Constituição Federal. Muito se diz direitos fundamentais, né? Mas pouco se diz deveres fundamentais ou deveres jurídicos, ok? Então, sociedade, família, Estado, né? Temos aqui um dever jurídico para com essas pessoas, para com a família, ok? Então, vamos cumprir esse dever e esse sistema de garantia dos direitos humanos é uma forma aqui de cumprimento desse dever. Um abraço.